Temos aqui uma caderneta de campo com as seguintes informações de um levantamento de terreno urbano. 2 pontos de apoio A e B com as suas respectivas coordenadas retangulares, sendo pontos de apoio, onde o topógrafo em campo estacionou o instrumento em B com ré em A. Ele zerou o ângulo horizontal na ré e mediu a distância. E aqui está a informação de ré. E visou como pontos de vante o vértice 1 do terreno, o vértice 2 do terreno, e lançou um ponto de apoio como vante, com os seus respectivos ângulos lidos e distâncias. Depois ele ocupou o ponto de apoio que ele lançou do ponto E vante, que é o ponto C, como um ré no ponto anterior, B. Também zerou na ré, mediu a distância, e daí em C ele mediu outros 2 pontos como vante, que são vértices do terreno, vértice 3 e vértice 4, com os seus respectivos ângulos lidos e distâncias. Mais embaixo ele apresentou um esboço da situação, onde ele mostra o ponto B e o ré em A, os pontos vértices 1 e 2 medidos, e o ponto C mais abaixo lançado como ponto de apoio, de onde ele zerou em B e mediu os demais vértices 3 e 4. Bom, nós temos aqui a situação no AutoCAD. AutoCAD que eu tenho instalado no meu computador é a versão 2007. No entanto, dá para entender a rotina a rotina de trabalho para os AutoCADs mais atualizados é a mesma, a lógica de trabalho. Neste caso específico, eu tenho aqui os dados originais de campo. Isso significa dizer que o que eu tenho aqui é o que está na caderneta originalmente que veio de campo, os pontos A e B com as suas respectivas coordenadas retangulares, e no caso dos pontos de levantamento, estação B e C com os pontos visados, nós temos aqui as distâncias e os ângulos lidos. E o que nós faremos aqui agora? Nós vamos fazer o desenho com os dados originais de campo, isso é, pelas distâncias e pelos ângulos lidos. Uma vez feito o desenho, a gente vai vai derivar desse desenho as informações que nos interessam, que são as coordenadas dos vértices do terreno, 1, 2, 3 e 4, as coordenadas retangulares, 1, 2, 3 e 4, as distâncias e os azimutes entre os lados, os ângulos internos nos vértices e a área em metros quadrados. Muito bem. Inicialmente, temos que fazer um checklist na configuração, na formatação. Então, em Format, estilo de texto, eu tenho aqui, eu uso na fonte de nome, font name romans.shx, altura do texto 1 metro. Novamente em Format, estilo de ponto, eu uso ponto cruz e uso por distância absoluta, por unidade de desenho, uso a metade da altura do texto, que é 0,5 metros. E em unidades, na formatação de unidades, decimal e 4 casas depois da vírgula, como precisão, depois ângulo, grau, minuto, segundo, com a sua anotação, sentido horário, metros para a inserção de escala e direção norte. Ok? Bom, primeira coisa aqui é lançar os pontos de apoio A e B com as suas coordenadas retangulares. Então eu venho aqui no comando point, ou digito na linha de comando point seguido de enter, e ele pede, point seguido de enter, e ele pede para especificar a localização do ponto, que eu vou digitar pelas coordenadas 300 na linha de comando, 600. Eu vou dar um enter e temos aqui o ponto de apoio. Muito bem. Vamos pegar
o desenho de texto e vamos escrever aqui que esse aqui é o ponto B. Para dar o sublinhado embaixo, para nome de ponto, porcento, letra U e letra B. Uma vez lançado o ponto B, lançaremos agora o ponto A, pelas suas coordenadas retangulares. Então eu vou copiar as características de B, com o snap no ponto, e vou digitar as coordenadas do ponto A na linha de comando. X 2 86 ponto 2456, vírgula, y 602 ponto 6652, seguido de Enter. E aí eu tenho aqui o ponto A. E posso traçar a linha pegando o snap no ponto. Como eu quero saber o azimuth de B para A, então eu começo a linha fixando no ponto B, no sentido de A, também com snap, eu desenhei essa linha. Agora eu vou pegar distância e azimuth no comando dist na linha de comando, de B para A. Com o snap eu tenho azimuth 280, 59, 280, 57, 59 como azimuth de B para A e 14.0102 a distância. Muito bem, neste momento é muito bom entender que eu tenho que agora mudar a formatação de unidades, muito importante aqui, no sentido direção. Então, uma vez que estava orientado para o norte, agora eu vou orientar para outra direção. E aí eu vou clicar em B para A. E vou dar OK. E OK. E uma vez feito isso, eu vou ter que confirmar para ver, porque o meu objetivo aqui era zerar de B para A, zerar em A. Estando em B, zerar em A. Então agora eu vou digitar novamente o azimuth. Muito bem. Temos aqui na plataforma do AutoCAD, estou usando a AutoCAD versão 2007, que é a única que eu tenho instalado no meu computador, mas a rotina de trabalho que a gente vai fazer agora dentro da mesma lógica para versões mais atualizadas. Eu tenho aqui digitado os pontos A e B, que são os pontos fixos, os pontos de apoio da caderneta de campo, e tenho aqui exatamente as informações que estão na caderneta de campo, que são os pontos de estação, os pontos visados, as distâncias e os ângulos lidos que vieram de campo, originalmente que vieram de campo. E com esses dados agora eu vou fazer o mesmo desenho que se faz quando se tem azimuths e distâncias. Nesse caso eu não vou desenhar por azimuth e distância, e sim por ângulo lido e distância. Muito bem. A primeira tarefa aqui é fazer um checklist na formatação, onde eu vou verificar em estilo de texto, eu costumo usar para fonte o nome romans.shx com altura de texto 1 metro, para esse caso aqui. Depois a formatação de estilo de ponto, eu uso uma cruz com unidade absoluta, unidade absoluta no caso é em metros, com a metade da altura do texto que foi utilizado. E também a formatação de unidades, onde
Para distâncias eu vou usar valor decimal com 4 casas depois da vírgula. Para ângulo eu vou usar a opção grau, minuto e segundo e a sua respectiva notação. Vou clicar aqui para selecionar sentido horário. Para inserção de escala eu vou usar a unidade métrica e na direção eu vou optar a selecionar a opção norte. E ok, e ok. Muito bem. A primeira coisa é lançar os pontos de apoio B e A. Então eu venho aqui na opção Point e digito, e ele pede para digitar, especifica o ponto na linha do comando. Eu vou digitar então as coordenadas 300,600. E está aí o ponto B. Agora eu vou colocar o nome no ponto B, draw, texto, simples. B. Para colocar uma sublinhado embaixo do nome do ponto, porque é nome do ponto, eu vou colocar %, a letra U e vou digitar o nome do ponto. Muito bem. Agora eu vou copiar a informação desse ponto B, vou copiar esse ponto B. Vou copiar esse ponto B pelo snap do ponto e vou digitar as coordenadas do ponto A. 286.2456, vírgula 602.6652. Seguido de Enter. Muito bem. E agora eu dou duplo clique e substituo B por A. Agora eu vou em List, clico aqui no ponto, dou o comando de List, Enter, para verificar se a coordenada é 300 e 600 em B. Seleciono A, digito o comando List e verifico se as coordenadas aqui conferem com as coordenadas do ponto A, para ter certeza que está certo. 286.2456, 602.6652. Muito bem. E desenho uma linha, já que B é o primeiro ponto de estação, então eu fixo essa linha primeiramente em B, com o snap, e depois em A. Bom, como em format unidades direction foi usado a opção norte, então nós temos que quando eu der na linha de comando o comando dist de distância e clico primeiro no ponto B com o snap e depois em segundo no ponto A com o snap também, eu tenho como resultado na linha de comando a distância 14,012 e o azimuth de B para A 280,57,59. E aqui é importante que se preste atenção. Como nós vamos desenhar por ângulos lidos, e quando o instrumento em B está estacionado em B, com ponto visado como Ré em A, foi lido um ângulo de 0 grau 0000, nós temos que alterar esse azimuth lá em unidades direction, para que quando eu estacionado em B, visando A, esse ângulo aqui apareça 0 grau 0000. Muito bem, como é que nós fizemos isso? Nós vamos lá então em Format e vamos alterar. Format, Unidades, Direction, e em vez de Norte, nós vamos escolher outro. E aí eu vou aqui nessa opção Pick an Angle e eu clico primeiro com o snap na estação B e segundo com o snap no ponto de Ré A. Uma vez feito isso, eu concordo com OK, e agora eu vou pedir o comando dist de distância. Vou pegar com o snap
o ponto de estação B, com snap o ponto de ré A, e vou verificar qual é o ângulo de B para A que está agora registrado. Então agora eu zerei na ré. Ó. O azimuth agora não é azimuth da ré, e sim 0 na ré, com a mesma distância de 14,0102. Então o meu objetivo aqui foi zerar na ré. Por quê? Para desenhar fazer o desenho com os ângulos lidos com 0 na ré. O que eu faço agora? Agora, como o 0 está na ré, basta digitar os ângulos lidos nas vantes, que são os próprios ângulos irradiados com 0 na ré. Vou lançar os pontos 1, 2 e o ponto C na sequência. Como eu faço isso? Pego o comando linha, vou para o ponto de estação com o snap e vou lançar o primeiro ponto, que é o ponto 1. Arroba 10.757, sinal de menor, ângulo lido na avante, que é no ponto 1, 332 de 00 minutos e 31 segundos. Enter. Temos aqui o ponto 1. Eu vou copiar a notação de B com o snap. Vou mudar aqui a posição e vou substituir dB para 1. Esse é o vértice 1. Agora vamos desenhar o vértice 2. Lembrando que está zerado em A, então basta digitar o lido na avante. Arroba 2 ponto, a distância de 2.085, sinal de menor, 196 graus, 02 minutos e 13 segundos. 2085, 196, 02, 13. Enter. Temos aqui então o ponto copy. Temos aqui o ponto, o vértice 2. Substituir B por 2. E vamos lançar agora o ponto 3. O ponto C, que é o ponto de apoio. Então, com vértice em B, arroba o C, o ângulo lido no C é 270 graus. Desculpa. Arroba a distância. 27.057, sinal de menor, 270 graus, 39 minutos, 37 segundos. Enter. Temos aqui então o ponto C. Vou copiar a informação aqui do ponto 1. Vou colocar aqui e vou substituir 1 por C. Muito bem. Então vamos prestar atenção agora, que agora eu vou deslocar o aparelho, o instrumento de B, e vou estacionar em C, visando B com 0 graus, como diz aqui. Quando eu estou estacionado em C, eu viso Ré em B com 0 graus. Então, nesse momento, agora eu tenho que ir de novo aqui em Format, Unidades, e repetir aquele procedimento inicial em direção. Outro, que outro é agora? Estação em C com Ré em B. E OK, e OK. E agora, com o comando dist, eu verifico se estacionado em C com Ré em B, seu azimuth vai ser 0. C está zerado na Ré. Estando em C, está zerado na Ré, com 27.070, está zerado na Ré. Esse aqui é o controle de que está zerado na Ré. Uma vez que eu estou em C zerado na Ré, basta digitar os vértices 3 e 4 pelas suas distâncias e os ângulos lidos na avante. Muito bem, então eu venho aqui no comando line, vou digitar arroba a distância 3, 16.678, com sinal de menor, 43D,
00 minutos e 12 segundos. Copio a informação lá do ponto 2, por exemplo, e clico aqui no final da linha. E tenho que mudar aqui para 3. Novamente linha. E agora eu tenho que lançar o vértice 4 com a sua distância, arroba 5.88, sinal de menor, ângulo lido navante 13 graus, 12 minutos e 42 segundos. Enter. E agora eu copio a informação, por exemplo, aqui do 1 e colo aqui no ponto final. Vou deslocar o 1 aqui para não dar conflito com a linha. Muito bem. É muito importante agora, ir lá em Format, Units e novamente ir em Direction e escolher a opção Norte. E OK. Nesse momento temos que voltar para a opção Norte para que nós tenhamos então o Y na vertical e o X na horizontal de acordo como era inicialmente antes de lançar os ângulos lidos e as distâncias. Mas eu tenho que agora confirmar, por exemplo, se o azimuth, por exemplo, dB para C está correto no sentido de ele tem que dar esse azimuth dessa linha dB para C, tem que dar 191 graus 37 e 36. Então eu venho aqui no comando dist, de distância, clico em B, clico em C e o azimuth confere com o azimuth original 191, 37, 36, da mesma forma que eu clicando no ponto B para A tem que dar 280, 57 e 59. Então o comando dist, Enter, vou clicar no ponto B, depois eu vou clicar no ponto A e o azimuth tem que ser 280, 57 e 59. Muito bem. Uma vez voltado à situação normal, com Y na vertical e X na horizontal, um sistema cartesiano, eu agora vou selecionar aqui a cor amarela, vou desenhar o polígono com polilinha começando no vértice 1, para o vértice 2, para o vértice 3, para o vértice 4 e voltando em 1. Houve aqui um esquecimento de substituir esse 1 por 4. Muito bem, preciso das coordenadas retangulares dos vértices do terreno como resposta. Então basta clicar na polilinha e pegar o comando list e eu tenho então as coordenadas dos 4 vértices 1, 2, 3 e 4. A última coordenada é a 1 repetida porque a linha da polilinha começou no vértice 1 e terminou no vértice 1, então são 2 pontos, o ponto de partida e o de chegada. Por isso são 5 coordenadas. A primeira e a última são iguais. Muito bem, como primeira resposta, está aqui então as coordenadas dos 4 vértices do terreno. Outra resposta que eu preciso, como cálculo, eu preciso saber as distâncias e os azimuths dos lados, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4 e 4 para 1. Como é que eu tenho isso? Através do comando dist na linha de comando. Basta clicar no ponto 1 e no ponto 2 e eu tenho como resposta a distância de 1 para 2 e o azimuth de 1 para 2. Novamente dist. E eu clico no ponto 2 e ponto 3 e tenho como resposta a distância e o azimuth de 2 para 3. Novamente dist. Clico no ponto 3
e no ponto 4 e tenho a distância e o azimuth de 3 para 4. E por último, eu novamente a opção dist, clico no ponto 4 e no ponto 1 e tenho como resposta a distância e o azimuth de 4 para 1. Outra informação que eu posso extrair daqui do sistema numérico do AutoCAD é os ângulos internos ao polígono. Para isso eu tenho que ir em Format e Dimension Style, em Modify, eu tenho que colocar aqui no formato de unidades degrees, minutes e seconds e colocar a anotação e confirmar com OK e Close. E aí eu venho aqui em Dimension, Angular e simplesmente faço a leitura clico aqui no vértice e faço a leitura do primeiro ângulo interno ao vértice 1, 78,1303, Dimension, Angular, vou clicar aqui no vértice 2 e tenho aqui como resultado 101,1752 o ângulo interno ao vértice 2, venho em Dimension, Angular, clico aqui nas duas linhas relacionadas ao vértice 3, tenho aqui que é 89,3730 e por último Dimension, Angular, com relação ao vértice 4 nas duas linhas e eu tenho aqui 90,5135. E aí eu tenho como resposta aqui os ângulos internos calculados pelo sistema AutoCAD. Uma vez feito isso, o que me falta agora é a área em metros quadrados. Como o polígono foi desenhado em polilinha, ao selecionar ele é selecionado como um objeto só. Então, eu digito na linha de comando área, Enter, O de objeto, Enter, e ele pede para selecionar o objeto que é a polilinha, e eu tenho como resultado a área e o perímetro, que é a soma dos lados em área em metros quadrados, e o perímetro, que é a soma dos lados em metros. Área 219,49,76 e o comprimento em metros 60,8192. Eu destaco que o nosso objetivo aqui de usar o AutoCAD não foi para edição de desenho, para entregar para o cliente o mapa, e sim para fins de cálculos do nosso levantamento feito com dados originais vindo de campo. Não foram calculados os azimuths para eu lançar aqui esses dados como azimuth, distância, e sim os próprios ângulos lidos vindo de campo juntamente com as suas distâncias e, ademais, todos os cálculos, os resultados dos cálculos que se necessita fazer são feitos com a utilização da plataforma numérica do AutoCAD.